Hoje eu estou trazendo mais uma palavra de Deus para você, mas antes gostaria muito de pedir que você se inscrevesse no canal, caso você ainda não seja inscrito, e deixe seu like para você ajudar o crescimento desse canal. Hoje eu estou trazendo uma palavra de meditação para que você e eu reflitamos sobre a nossa comunhão e o nosso cristianismo, a nossa fé em Deus. Você já ouviu falar de culto ecumênico? Provavelmente você já ouviu. E embora o dicionário fale que o culto ecumênico é uma tentativa das igrejas cristãs se reunirem e convergirem para a mesma finalidade, com o mesmo objetivo, para as mesmas coisas, né? Uma tentativa de juntar as igrejas cristãs. Na prática, o ecumenismo não é isso que acontece. Na prática, são denominações diferentes, mas também religiões diferentes, líderes diferentes, cada um invocando o seu Deus, cada um com a sua ideologia, cada um com a sua tentativa de chegar a Deus através de méritos de serviço ou de pensamentos ou de formas criadas por homens para tentar chegar a Deus. Agora eu quero estimular a sua imaginação e tentar, você e eu, pensarmos no caso do Senhor Jesus num culto ecumênico. Vamos pensar o Senhor Jesus numa plataforma com vários líderes religiosos num culto ecumênico. Você acredita que o Senhor Jesus falaria algo diferente daquilo que ele falou lá no Sermão da Montanha, por exemplo? Você acredita que Jesus falaria algo diferente do que ele falou quando esteve aqui entre nós? E eu quero trazer para você uma palavra de Jesus, que está em João capítulo 14, versículo 6, que ele diz: eu sou o caminho, no singular. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. De cara, o Senhor Jesus já desagradaria todos num culto ecumênico, porque ele se colocar como o caminho que leva a Deus, a verdade, nós sabemos que o oposto de verdade é mentira, e eu sou a vida. Peraí, quem é que nos dá a vida? É Deus. Jesus fala, eu sou a vida, ele é Deus. E ele diz, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, como disse o Espírito Santo através de Paulo para Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, com isso nós concluímos o quê? Que Deus, ele não é ecumênico. E você e eu também não podemos ser ecumênicos. Tem gente que fala assim, não, mas Deus entende, Deus é amor. Não, Deus é amor. Mas por causa desse amor é que ele nos corrige, é que ele nos disciplina. E ele não muda para nos agradar. Ele traz a gente uma consciência para que nós venhamos nos adequar, nos ajustar à palavra dele. Jesus falou, passa céus e terra, mas as minhas palavras não passam. Malaquias capítulo 3 diz que Deus não muda. O Deus da antiga aliança é o mesmo Deus da nova aliança. Hebreus 13:8 também diz que Deus, ele não muda. Então Deus não vai mudar o que ele disse, porque o homem moderno acredita que um culto ecumênico, em que cada um invoca o seu Deus, o único Deus vai receber na mesma igualdade essa adoração. E algo maravilhoso que a gente vê de um homem de Deus, em que ele não negocia a palavra de Deus, mas ele diz aquilo que Deus mandou ele dizer, ele vive aquilo que Deus mandou ele viver, ele defende o Evangelho, a palavra de Deus, como o Espírito Santo assim o instrui. Esse homem certamente é o apóstolo Paulo. Na Bíblia a gente vê, depois de Jesus, Paulo fazendo isso com muita força, com muita coragem, com muita dedicação, com muito temor. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele chegou na Grécia, em Atenas, está escrito no capítulo 17 de Atos, diz que o espírito dele se revoltou diante da grande idolatria que ele encontrou. Eu quero ler com você o que está escrito aqui em Atos, capítulo 17, versículo 16. Diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria denominante na cidade. Então o apóstolo Paulo chegou na cidade de Atenas, e se você conhece um pouco da história, você sabe que lá na Grécia, em Atenas, os gregos, eles acreditavam no panteão dos deuses, nos muitos deuses
criados pela imaginação humana. Tinha o Dionísio, tinha a Afrodite, tinha a Diana, tinha o Eros, tinha o Zeus, tinha muitos deuses. Na ideologia deles, na fé deles, até a Terra, chamada de Gaia, era uma deusa. Mas o apóstolo Paulo chegou lá e ele foi falar de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao 34, está escrito: Então Paulo levantou-se no meio do Areópago, que era o teatro dos filósofos, e disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Então Paulo chega em Atenas, ele encontra muita idolatria. O texto diz que ele ficou revoltado, o espírito dele se revoltou diante da grande idolatria, mas o Espírito Santo lhe dá uma palavra de sabedoria. Então ele chega e diz assim: vocês são muito religiosos. Aparentemente, aos ouvidos daqueles atenienses, era um elogio. Nós somos muito religiosos mesmos. E Paulo diz assim: vi que vocês têm muitos deuses e tem um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Agora olha a nota que o Espírito Santo dá para Paulo. Diz assim: porque esse que vocês adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu venho vos anunciando. Então vamos lá. O apóstolo Paulo não nega que eles adoram a Deus. O apóstolo Paulo não nega que eles adoram o nosso Deus. Ele diz: vocês adoram, só que vocês não conhecem. Isso significa dizer que tem muita gente adorando a Deus sem conhecer, mas não é o melhor de Deus. Deus quer que você e eu tenhamos comunhão com Ele, intimidade com Ele e conheçamos. Nesse discurso de Paulo fica muito claro de que ele não está interessado em agradar os gregos. Ele não está interessado em agradar homens, porque Paulo é um servo de Jesus, ele está interessado em agradar Jesus. E este é o seu e o meu papel, agradar a Deus e não a homens. E Paulo continua a sua pregação. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo, para o grego, foram os deuses gregos que fizeram o mundo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, para os gregos, o céu também é um Deus. Sendo ele Senhor do céu e da terra, para os gregos, a terra é uma deusa, Gaia. Não habita em santuário feito por mãos humanas. O Espírito Santo está dizendo para Paulo: fala para eles que só existe um Deus, que esse Deus fez o mundo, fez tudo que existe no mundo e que esse Deus não habita num santuário feito por mãos humanas. Para os gregos, os deuses habitam no Monte Olimpo. Mas agora Paulo está trazendo uma palavra de conhecimento para eles, dizendo assim: esse Deus que vocês adoram sem conhecer, a partir de agora vocês vão adorar conhecendo. E ele começa a discorrer e trazer informações e revelação a respeito do único Deus. E ele continua e diz: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e muito mais. Olha o que ele diz agora: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando a possa achar, bem que ele não está muito longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Então Paulo diz assim: esse Deus que é único, nele nós nos movemos, vivemos e existimos. Paulo está tirando todos os deuses de cena e dizendo assim: só existe um Deus. E esse Deus, a pessoa de Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O nome disso é não negociar a fé. O nome disso é não negociar a visão que Deus te deu. O nome disso é não negociar a verdade. E ele continua: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra,
trabalhadas pela arte e imaginação do homem. O Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo para os gregos e para você e para mim: não tem como encontrar Deus em coisas humanas, não tem como encontrar Deus fisicamente, não tem como encontrar Deus, não tem como se relacionar com Deus segurando coisas, adorando coisas, colocando os olhos em coisas, porque Deus é Espírito, como Jesus disse em João capítulo 4. Então Paulo está chegando e libertando de uma vez por todas os gregos, dizendo assim: não espere encontrar Deus numa imagem feita de uma pedra, ou feita de ouro, ou feita de prata, porque Deus, ele é Espírito. E ele continua e diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Uma coisa que é muito dito no ecumenismo é que Deus aceita o homem como ele é. Isso é verdade, mas Deus espera que todo homem, todo ser humano, você e eu, a partir do momento que nós tomamos conhecimento dele, venhamos a ter uma atitude, venha corresponder à fé que o Espírito Santo agora colocou no nosso coração, a fé sobrenatural, e a gente corresponde à fé mudando a atitude da nossa vida, mudando o rumo da nossa vida, porque para isso ele nos deu a palavra e o Espírito Santo para ajudar nessa mudança. Deus nos aceita como somos no momento em que conhecemos, mas ele também espera que haja uma correspondência à nossa fé e a gente mude, porque Deus é santo, ele também espera que sejamos santos. E a palavra de Deus para os gregos e para nós é que todos se arrependam a partir do momento que deixou de ser ignorante, a partir do momento que tomou conhecimento de Deus. Deus espera que todos se arrependam, porque Deus, ele é santo. E ele continua e diz: porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo já chega falando da ressurreição de Jesus, porque para os gregos um Deus que se preza, um Deus que se valoriza, não é um Deus que se torna humano, não é um Deus que se materializa como homem, se fragiliza como homem, porque para o grego a carne, a matéria é perecível, não vale nada. Tanto é que eles cultuavam o corpo, porque entendia, o corpo quando se corrompe não vale para mais nada. E eles não acreditavam na ressurreição. Quando Paulo fala que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, a palavra de Deus diz que quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Então, o papel de um homem de Deus, o papel de uma pessoa de Deus é anunciar a palavra de Deus e se retirar, que seja literal ou que seja se silenciar e deixar o Espírito Santo fazer a obra no coração da pessoa que ouviu a palavra de Deus. Então, não tem como acreditar, não tem como concordar que um culto ecumênico em que todos invocam deuses diferentes, Deus irá receber da mesma forma. Então Jesus, no seu lugar, falaria e fala o que ele falou 2000 anos atrás. Você e eu hoje somos representantes de Jesus nessa terra. Tanto é que ele disse que nós somos o sal da terra. Ele disse que nós somos a luz do mundo. A palavra de Deus diz que nós somos perfume. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. Então nós temos que fazer o quê? Falar as mesmas coisas que Jesus em nosso lugar falaria, não negociando a palavra. Então, ouvir a respeito de um culto ecumênico, você pode respeitar, nós devemos respeitar, concordar jamais, porque se nosso Senhor Jesus Cristo disse que Ele é o único caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, tudo no singular, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Qualquer outra tentativa de chegar a Deus a não ser por Jesus é plágio, é mentira, não é autêntico, não é verdadeiro e não vai acontecer. Então, o culto ecumênico, embora o mundo diga que é uma coisa maravilhosa, porque há tanta desigualdade, tanta violência, tanto ódio, tanta frieza no mundo, que as religiões têm que parar de brigar, se unirem, porque afinal de contas Deus é amor e está amando a todos. Deus é único, ama todos, mas para chegar a Ele tem que ser através de Jesus Cristo.
Então que você e eu oremos por pessoas que acreditam nessas coisas, que as formas diversas de adorar a Deus vai levar a Ele. Mas a palavra de Deus diz que só o Senhor Jesus nos leva a Deus. Então no seu dia a dia, quando você e eu encontrarmos com pessoas que aderiram e acreditam em crenças humanas, crenças de homens, que todas as religiões levam a Deus, você, com amor e cheio da palavra, você pode ensinar para essas pessoas que para chegar a Deus é através de Jesus. Amém? Então, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.